Vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em vós, Senhor, eu ponho confiança. Sois minha proteção, vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Do seu tempo ouviu Deus a minha voz, chegou aos seus ouvidos meu clamor. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Senhor, vós sois a minha força e o meu libertador. É com esta certeza do poder salvífico do Senhor que nós nos reunimos para juntos celebrarmos a Santa Missa. Disponhamos o coração a fim de a celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós, cheio de fraqueza e de temor, e a tremer de veras. A minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Nela medito todo o dia. Vós me fizestes mais sábio que meus inimigos, porque tenho sempre comigo os vossos mandamentos. Quanto amo, Senhor, a vossa tornei-me mais sábio que todos os meus mestres, porque medito sempre as vossas ordens. Sou mais sensato que os anciãos, porque observo os vossos preceitos. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Desviei os meus pés de todo o mau caminho, a fim de guardar a vossa palavra. Não me tenho afastado dos vossos juízos, porque sois vós quem me ensina. Quanto amo, Senhor, a vossa Alleluia, 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 alleluia,
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. E estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 anos. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que hoje acabamos de proclamar e escutar é um convite à reflexão sobre a missão. Na primeira leitura, sobre o êxito da missão. Nós podemos encarar o êxito numa perspectiva meramente humana ou à luz de Deus? Se eu olho para o êxito que tenho
desde uma perspectiva humana, vou ensoberbecer-me, vangloriar-me, envaidecer-me com o meu êxito, porque atribuo o êxito às minhas capacidades, aos meus talentos naturais. Mas se eu olho o êxito à luz de Deus, eu sei, como diz São Paulo, que foi pela ação do Espírito Santo que ele teve tão grande o êxito na pregação que fez do Evangelho em Corinto. Portanto, é pela ação do Espírito que ele teve êxito e não pelas suas qualidades humanas, pela sua eloquência humana. Inclusive, fora do contexto da missão, o êxito, no fundo, vem e é-nos possível pelos dons, pelos talentos que são dons que Deus nos deu. E por isso, nesta mesma carta aos Coríntios, diante daqueles que se ensoberbeciam e vangloriavam perante outros, São Paulo diz: que tens tu que não tenhas recebido? Sim, os próprios dons, os talentos, as capacidades naturais que eu tenho, não as dei a mim mesmo. Se tenho eloquência, se tenho capacidade musical, se tenho um QI elevado, isso não se deve a mim. É dom recebido de Deus. Então, por que é que tu te vanglorias diante dos outros, em vez de dar graças a Deus pelos dons que tu tens? A única coisa que se pode dever a ti é o teres posto a render os talentos. Mas os talentos foram-te dados. Mas mesmo o pôr a render os talentos, quanto ser humano com capacidade musical e que não os pôde desenvolver pelas circunstâncias sociais em que nasceu e cresceu. Quanto ser humano com um QI elevado e que não pode nunca ser um doutor por causa das circunstâncias sociais em que nasceu. Então, meus irmãos, olhemos o êxito do lado de Deus e nunca nos vangloriaremos diante dos outros, nem diante de nós próprios, mas sim saberemos dar graças a Deus pelaquilo que Ele em nós e através de nós realiza. No Evangelho, Jesus aplica a si mesmo este texto do profeta Isaías que ele lê na sinagoga de Nazaré. São Lucas coloca precisamente no início da vida pública de Jesus este acontecimento. Este texto, de facto, ilumina a missão. Que luz é que nós podemos colher sobre a missão deste texto? A primeira luz é esta. A missão não é de Jesus, não é do Espírito Santo, é do Pai que envia Jesus com a força do Espírito Santo. A missão, e na missão, é toda a Santíssima Trindade que está implicada. É o amor imenso da Trindade que se derrama sobre nós, o Pai que envia o Filho com o poder e a força do Espírito Santo. Então também cada um de nós deve viver a missão e todos nós somos chamados a ser discípulos missionários de Jesus, sabendo que a missão vem de Deus, não é minha, não é sequer da Igreja, foi confiada por Deus à Igreja. É Jesus que confia a missão que ele recebera do Pai, mas é também com a força do Espírito Santo, soprando sobre eles. O Espírito disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então não vivamos a missão apoiados em nós mesmos, nas nossas próprias forças, nas nossas sabedorias. Não pensemos que somos nós que nos damos a nós mesmos a missão. É Deus que nos faz e torna luz do mundo e sal da terra. Além disso, este texto diz-nos em que consiste a missão. Ele é, antes de mais, anúncio da Boa Nova. Anunciar a Boa Nova. Esta é a missão que Jesus recebeu do Pai. E a Boa Nova não é outra coisa do que a manifestação do amor de Deus para conosco. Deus que se aproxima, que se faz próximo,
que vem até nós para nos libertar, para nos salvar. Este anúncio da Boa Nova é, antes de mais, um anúncio de libertação dos pobres, dos oprimidos, dos que estão limitados fisicamente, cegos, sem vista, sem poder falar. Mas não podemos entender que Jesus veio só realizar uma libertação no âmbito social do ser humano. É um ano de graça, um ano de restabelecer a harmonia social entre os seres humanos. Mas como é que ele restabelece esta harmonia? Libertando-nos daquilo que é a raiz de toda a injustiça e de todo o mal. Libertando-nos do pecado. Quando ele anuncia que o reino de Deus está próximo, ele diz sempre: convertei-vos, arrependei-vos. Ou seja, pondo de parte tudo aquilo que é a causa do mal que cai sobre todos nós, o pecado. De facto, a maior pobreza é a escravidão do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Na medida em que nos separa de Deus, o pecado fecha-nos numa atitude de autocentramento, de autossuficiência egoísta, que nos impede de relacionar corretamente com Deus, conosco próprios e com os outros. E por isso, ao apresentar Jesus como o Messias de Deus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a raiz. E ele não veio fazer apenas uma libertação, digo e repito, da situação social que possa existir de injustiça e de opressão. Também passa por aí, mas é sobretudo mediante o apelo a abandonar os caminhos do pecado, que são caminhos de egoísmo, de cobiça, de ganância, de avareza, de luxúria e que provocam a desarmonia nas relações humanas. Podemos fazer as transformações sociais e políticas que quisermos. Se não nos libertarmos do pecado, ou melhor, se Deus não nos libertar do poder destruidor do pecado, nós continuaremos a perpetrar, através dos séculos, a injustiça, a desigualdade, a desarmonia, a violência, a guerra, a opressão. Então a missão é esta libertação profunda do ser humano, da escravidão máxima, da pobreza máxima, que é o pecado. Porquê? Porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. A maior pobreza é ainda a situação de pecado em que a pessoa possa estar a viver. De nada lhe adiantarão os bens materiais, não colherá a alegria daí, a verdadeira e profunda alegria de viver, vem do coração estar em paz consigo mesmo, com Deus e com os outros. Acolhamos, pois, a missão que o Senhor Jesus nos confiou, começando por nós próprios, começando por deixar que Ele nos liberte de tudo aquilo que é dinamismo de pecado que atravessa o nosso coração, porque só então nós poderemos ajudar também os nossos irmãos a deixar que o Senhor os liberte, como nos liberta a nós próprios. Temos dois casais
que celebram hoje as suas bodas de ouro de matrimónio. O Sr. Fernando Ramalho e a Sra. Maria Rosário, e o Sr. Fernando Ferreira e a Sra. Florinda Gomes. Ocorrendo o vosso aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Em nome do santuário ofereço a cada casal este terço do Rosário. Terço do Santuário de Fátima, por ocasião do aniversário do centenário das aparições da Virgem Mãe. Que ele não seja uma relíquia nas vossas casas, que o saibais rezar cada dia, como a Mãe pediu, para termos paz nos corações, nos lares e no nosso mundo. Parabéns. Que o Senhor vos abençoe. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, foi numa celebração da palavra em Nazaré que Jesus proclamou pela primeira vez a sua missão. Mas os seus conterrâneos não o receberam. Peçamos ao Pai que nos ajude a acolhê-lo na celebração e na vida, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos leitores que nas celebrações proclamam a palavra, pelos salmistas que cantam o salmo responsorial e pelos acólitos que servem a Cristo no altar. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que anunciam o mistério de Deus com palavras simples, pelos que nada mais sabem do que Jesus Cristo crucificado, e pelos que se apresentam diante dos outros a tremer de veras. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não baseiam a sua pregação na sabedoria humana, pelos que antes de falar pedem ao Espírito que os inspire, e pelos fiéis cuja fé
tem por fundamento o poder de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas viúvas, pelos cegos e pelos leprosos. Por aqueles que na palavra escutam Jesus que lhes fala. E pelos que na homilia revigoram a sua esperança. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, por quem lhes preside na pessoa de Cristo, Filho de Deus, e pelas mulheres cristãs que tornam acolhedor este lugar. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito do vosso Filho e livrai-nos das mãos dos que nos querem fazer mal. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cheios de fé e de confiança, movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer, como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos.
Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
escolheu para estender o reinado de Cristo entre as nações e proclamar feliz boa nova aos seus pobres. Por isso eu exulto em Deus meu Salvador. O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou, o amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem. O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vivamos a missão que Cristo nos confiou a todos, com a consciência que o fruto da missão se deve, sobretudo, à ação do Espírito Santo de Deus em nós e nos corações dos outros seres humanos. Continuação de muito bom dia a todos, de uma santa peregrinação, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.